Na câmara mais profunda do Tibete se esconde um misterioso livro. O livro de Didian é considerado o manuscrito mais antigo do mundo. A ocultista e filósofa Helena Blavatsky se baseou nele para criar sua obra chamada Doutrina Secreta e fundar a Teosofia. Velhos rumores comentam que este livro foi escrito antes da própria humanidade por seres de outros mundos que contemplaram nosso planeta e muitos outros. Estaremos diante do segredo mais obscuro do Tibete? Porque a leitura do livro quase levou a Helena Blavatsky à morte. Existem vários livros proibidos cuja leitura poderia provocar a loucura permanente ao leitor. Já falamos de alguns deles no canal, no vídeo Os 3 livros mais estranhos e misteriosos do mundo. Mas desta vez falaremos sobre o livro de Didian. Um livro que, segundo se diz, foi o primeiro livro da humanidade e está rodeado do mais absoluto mistério. E por esse motivo também está rodeado de grandes mentiras e desinformação. A maioria por causa dos interesses reais para que o Tibete mantenha esse livro oculto. Embora muitos acreditem que se trate apenas de lendas, existe uma quantidade incontável de referências que apoiam e sustentam sua existência. Mas para falar sobre esse manuscrito, precisamos conhecer uma pessoa. A lendária Helena Blavatsky, uma ocultista que tentou fundir ciência, religião e filosofia em uma só doutrina, a chamada Teosofia. Para fazer isso, leu o livro de Didian e criou seu próprio livro chamado A Doutrina Secreta, por volta de 1888. Na Doutrina Secreta, ela trouxe vários fragmentos do livro de Didian, mas quando o Tibete soube da publicação, que seria em segredo, foi proibida para sempre de entrar no Tibete. Se diz, inclusive, que em certa vez viajava a barco quando este explodiu, matando muitas pessoas. Misteriosamente, Helena Blavatsky conseguiu se salvar, porém, não teria sido um mero acidente. O livro de Didian é algo que mais parece uma obra de ficção científica. Mas vale dizer que muitos livros antigos, inclusive de grandes pensadores, também são, e só passam a fazer sentido depois de muito tempo. Mas nesse caso talvez seja algo digno dos filmes hollywoodianos. No livro se conta que antes da existência do universo, há cerca de 13 bilhões de anos existiam seres inteligentes. Esses seres não tinham ossos, nem corpo e muito menos sistema nervoso. Eram seres oníricos que criaram a si mesmos. Tinham um aspecto como de floresta e eram muito numerosos. Com o passar do tempo foram se tornando sólidos e formaram o próprio espaço e tempo. Após bilhões de anos surgiram outros seres inteligentes, mas estes eram muito grandes. Se trata dos gigantes, vistos em muitas culturas antigas. Esses gigantes tinham a capacidade de autorreplicar-se, de modo que fecundaram-se a si mesmo e desta forma se replicavam. Mas em dado momento desapareceram. Com o tempo surgiram novas inteligências em novos mundos. E em nosso planeta, segundo o livro, se diz que surgiu a Atlântida. Os seres vieram das estrelas e formaram uma grande nação, que depois pereceu também, como se diz em várias culturas antigas. Bem, o conteúdo deste livro é muito estranho e difícil de aceitar, porque trata de questões além do nosso entendimento e não comprováveis, pelo menos pela ciência. Contudo, o investigador conseguiu um fragmento deste livro em primeira mão, antes que fossem removidos pelo Tibete. Nele havia a seguinte descrição: a raça dos seres vindo das estrelas, os iniciados denominavam a si mesmos Kaina ou Inca e chegaram a reger os passos da humanidade. Logo voltaram a seus refúgios subterrâneos para seguir manejando até os nossos dias os vacilantes passos de um mundo em decadência que é a Terra. Interessante que a própria religião dos Incas se chamava Dian. Então devemos nos perguntar se tudo se trata de apenas coincidência. Não é possível que o livro com o nome de Dian tenha o mesmo nome da religião dos Incas? Estranho, mas uma baita coincidência e a relação é induvidável. O escritor Howard Phillips Lovecraft, conhecido por tratar de assuntos esotéricos e temas desse tipo, já falava sobre os códigos ocultos. Em seu livro Morador das Trevas, faz várias referências ao conteúdo hipotético do livro de Didian. Mas como é possível que este homem conheça, além ao menos do livro de Didian, e muito de seus relatos, inclusive de seus colegas, nos fala da cultura suméria, dos deuses sumérios,
da Terra Oca e do almirante Richard Evelyn Byrd, quando se descobre uma antiga civilização e outros seres. Mas não é o único autor que fala dos códigos ocultos do livro de Didion. Eric von Däniken, com sua teoria dos antigos astronautas, nos fala que quando estudou esse livro, conseguiu determinar que realmente era mais antigo do que a própria Terra. Bem, se é verdade ou mentira, não sabemos, mas é um fato que ele comentou isso. O ufólogo Desmond Lee encontrou referências reais da Atlântida neste livro. O mais curioso é que sempre encontramos referências sobre a Atlântida em vários livros, aliás, em muitos livros, inclusive os que nem são ocultos ou muito menos proibidos. Neles há claras referências sobre a existência da Atlântida, entretanto, ela surge com outro nome. No Antigo Egito, por exemplo, temos Etelentia, que para eles é o mesmo que Atlântida, assim como nos diálogos de Platão, que se baseou neste conceito. Os nazistas também buscavam o livro de Didion. Eles chegaram a mandar homens ao Tibete com o objetivo de fazer pressão, porque queriam aprender os segredos do manuscrito. Os nazistas seguiam várias doutrinas, inclusive as doutrinas deixadas por Helena Blavatsky. Bem, antes de tudo, é importante dizer que a raiz do mistério é totalmente real, embora tudo esteja repleto de mentiras e desinformação. A própria Helena Blavatsky dizia que todo o conteúdo de seu livro era fraude e que fez tudo isso para ganhar dinheiro. O curioso é que ela só fez isso depois de tentarem assassiná-la. E claro, depois do acontecimento houve várias coisas, como não poder mais entrar no Tibete. Desse modo, há uma grande parcela de estudiosos que estão mais do que convencidos de que realmente houve uma grande conspiração para calar Helena Blavatsky. Não devemos levar tudo ao pé da letra. Há muita lenda, desinformação, mas o mais importante, a meu ver, é separar o que seja relevante para o futuro e dar descarga no restante. Mas de uma questão eu não tenho dúvidas. Os livros proibidos existem, porém, alguns deles podem influenciar a própria alma do ser humano e levá-los à profundeza das trevas, ou, como eu gosto de falar, pode mexer com a psique humana. Na verdade, o livro é tão interessante e cabe inúmeras interpretações que poderia fazer um vídeo com mais de 2 horas, sem medo de errar. Mas meu intuito aqui é sempre dar elementos para que você pesquise e tire sua própria conclusão, a sua própria verdade, e não a minha. Bem, espero que tenham gostado, espero que leiam o livro, não esqueça o like e compartilhe para fortalecer a nossa amizade e ajudar o trabalho do coleguinha. Forte abraço e até a próxima.